adaptar-se saudavelmente é algo importantíssimo para o teu dia a dia, para a tua rotina, para a tua vida, né? Saúde emocional, saúde física, saúde alimentar, né? A gente precisa dessa questão de saúde mental, literalmente, para a gente conseguir ficar bem diante de todos os cuidados que a gente precisa ter numa vivência de tudo que a gente precisa ter na nossa rotina, no nosso dia a dia. E isso é muito importante, tá? Bom, e outra coisa que a gente precisa saber a controlar, a dominar, a ter esse cuidado é saber solucionar os problemas quando eles aparecerem, né? Como eu vou agir? O que eu preciso fazer quando acontecer algo? Né? Pode acontecer uma infinidade de coisas, né? Eu tenho paciente que derrubou, por exemplo, a caneta de insulina no bueiro, sem querer, tava na rua, sentou para aplicar, tava brincando assim, né? Sentou para brincar e derrubou no bueiro. E aí, gente, o que fazer? Se você fica sem a tua insulina, de repente, a gente precisa ter como solucionar esses problemas, né? O que fazer nessas situações? O que a gente... Ah, nossa, Nutri, não tem outra solução senão me comprar outra. Ok, mas até ir lá, até comprar, né? O porquê que ela ia ser aplicada naquele momento? Ah, ia aplicar porque ia comer. Ok, então vamos aguardar para comer. Não come agora, né? Então, sabe identificar isso? Ter esse cuidado, ter essa sensibilidade para aquele momento, né? Tem muita gente que fala, então eu vou comer mesmo, depois eu corrijo. Cuidado, porque isso pode gerar outro problema. Então a gente precisa ter atenção aí, né? E aí, se acontece aí de aumentar demais os corpos cetônicos na sua corrente sanguínea, que é o risco lá da cetoacidose, o que eu preciso fazer? Qual ação eu tenho que tomar para solucionar esse problema? Né? Outro problema que pode acontecer, eu tô tendo picos de hipoglicemia, vales, na verdade, de hipoglicemia na minha madrugada. O que é que eu preciso fazer para solucionar esses vales? Né? Ou eu tô tendo hipoglicemia 2 horas após as refeições. O que eu preciso fazer para resolver? Então, dominar tudo isso é ter um autocuidado. É saber monitorar realmente ali, tipo, quando eu tô fazendo o meu monitoramento. Eu tenho ali certinho quanto a minha glicemia tá ficando antes, durante, depois da refeição. Eu tô fazendo um monitoramento contínuo, né? A gente sabe que nós temos sensores que a gente pode utilizar para fazer esse monitoramento contínuo. E eu tenho observado que após as refeições, mesmo eu utilizando a dose que eu havia calculado, a minha glicemia está ficando elevada. E aí você precisa verificar, ter a sensibilidade de avaliar. Ok, ela está ficando elevada, por quê? Será que eu consumi a quantidade que eu tinha calculado ou eu consumi um pouquinho a mais? Será que foi pela quantidade de alimento que eu consumi? Ou será que foi porque a minha sensibilidade mudou e eu vou precisar de um pouquinho mais de insulina agora? Isso pode acontecer, principalmente aí com as crianças, né? Às vezes está caminhando tudo bem, né? Nossa, a mãe já sabe ali de caraca, hoje vai precisar de 3 unidades de insulina antes do almoço. No jantar aqui eu já sei, vai comer um negocinho mais assim, eu vou colocar 5 unidades de insulina antes do jantar. E de repente isso começa a fazer picos de hiperglicemia 2 horas depois da refeição. A mãe não entende, fala, meu Deus, é o mesmo alimento, é a mesma quantidade, é a mesma criança, o que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo é que a sua criança tá crescendo, né? E isso pode mudar a necessidade, né? A sensibilidade ao carboidrato, aos nutrientes naquele momento da refeição. E a gente precisa aprender a lidar com tudo isso, né? Ou aumentando a insulina, ou diminuindo porções, avaliando aí conforme a necessidade do teu filho e da tua filha. E sempre pensando no comer saudavelmente.
Então, gente, resolver os problemas, eles entram realmente como sendo uma necessidade muito importante e exige uma sensibilidade do nosso autocuidado, né? Então, você como pai, você como mãe, ou se esse é o seu caso, se é você que tem o diabetes, né? A gente precisa ter essa atenção. A gente precisa ter esse cuidado, porque isso vai fazer com que a nossa vida tenha um equilíbrio e uma resolutividade diante dos problemas que a gente possa enfrentar. A gente não pode esquecer que a gente está fazendo de fora o que o corpo não faz mais sozinho. Então, se eu estou fazendo de fora o que o corpo não faz mais sozinho, eu preciso dominar de fora isso. E eu preciso entender que podem existir aí momentos que vão fugir do meu controle e eu tenho que ter uma ação diante disso. O que eu preciso fazer para solucionar esse problema? Né? Então, isso tudo é muito importante da gente compreender, controlar e direcionar na nossa vida, tá? Por quê, gente? Porque tudo isso leva ao final dessa resolução pra gente, que é quando a gente realmente consegue reduzir os riscos para nossa vida. Quando a gente fala de diabetes, a gente precisa entender que se nós não cuidarmos do diabetes, a gente corre o risco de desenvolver, a gente aumenta os riscos de desenvolver algumas alterações por conta desse desequilíbrio no nosso corpo. Então, reduzir essas alterações, reduzir o risco de desenvolver essas alterações, só vão acontecer de forma efetiva se nós tivermos esse cuidado, essa atenção com esses monitoramentos todos que a gente conversou até agora, né? Se para eu diminuir o risco, por exemplo, de uma retinopatia, né? Que é essas alterações na visão que podem acontecer com quem é diabético, né? Então, para a gente prevenir que isso se desenvolva, para a gente prevenir que isso seja algo que não tem como fugir disso na tua vida, a gente precisa ter todas essas ações de autocuidado, né? Eu falo que o diabetes, ele é cruel nas consequências, né? Se a gente não dá, se nós não dermos uma atenção, se nós não tivermos um cuidado com a nossa glicemia, com o controle do diabetes, ele é cruel. As consequências são cruéis, né? A gente pode ter aí dificuldades de cicatrização, pode acontecer aí problemas na visão, né? Que é a retinopatia diabética, pode acontecer problemas renais, a gente pode ter eu já vi, gente, é terrível aquelas feridas no pé, né? Feridas na perna, que não cicatrizam, que existe uma dificuldade muito grande de uma cicatrização e a gente sabe que é por conta de um diabetes não controlado. Então a gente precisa reduzir esses riscos, né? Um risco de um internamento por conta de uma cetoacidose, né? Ou de uma convulsão, um desmaio por conta de uma hipoglicemia. Então, a gente precisa realmente entender cada vez mais como deve ser esse cuidado, como deve ser essa atenção com você mesmo, aí com a sua família, né? Dentro da tua rotina, dentro do teu hábito. Tudo isso vai fazer com que você tenha resultados melhores e você vai prevenir que qualquer risco aconteça. A gente precisa pensar na prevenção. E eu gosto muito de falar disso com pacientes que têm diabetes, porque o diabetes, ele é quase que uma doença assintomática. Eu tenho certeza que você que está aí me ouvindo, nem sempre você sente que o teu diabetes está muito elevado, que a tua glicemia está lá nas alturas. Eu tenho certeza que você não percebe, que muitas vezes você sabe que está elevado porque você está fazendo um monitoramento. E é claro, vai tomar uma ação para reduzir. Mas se não, não saberia. E isso faz com que muitas pessoas, que muitos de vocês que talvez estejam me ouvindo,
não deem bola, não liguem, não cuidem, exatamente porque não está sentindo nada, né? Ou não está ligando os sintomas ao diabetes. Então a gente precisa realmente ter um cuidado, a gente precisa ter uma atenção nesse sentido, e esse autocuidado, esse autoempoderamento é algo muito importante para você, para o seu dia a dia, para a tua vida, para a tua rotina, para tudo que você possa desenvolver aí, para o controle, para o cuidado do teu diabetes. Então fique atento, observe todos os detalhes da tua rotina, isso vai fazer toda a diferença no teu dia a dia. E sempre que quiser, esteja aqui comigo. Toda semana eu tô liberando conteúdo, a gente pode conversar, vocês podem tirar dúvidas, comentar, fiquem à vontade nesse sentido. Já façam a inscrição aqui, ativa o sininho para receber todas as informações e eu tô aqui para te ajudar. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.